Branding no agronegócio. Como é que foi o processo de construção da primeira marca que nós atuamos nesse segmento? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Nós somos uma consultoria em estratégia e identidade de marca. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou sócio aqui da Salcio, e essa frase é maravilhosa, e sou também estrategista de marca, eu sou responsável por todos os projetos de estratégia aqui da consultoria. E hoje nós vamos falar sobre branding no agronegócio, abordando especificamente alguns desafios e soluções que encontramos no projeto de um de nossos clientes, a Landi. Só que antes de entrar efetivamente no projeto, eu acho interessante a gente considerar aqui, a gente trazer o contexto do branding no agronegócio. Qual que é a questão, assim, qual que é a importância do branding no agronegócio? A gente sempre fala que quanto mais comoditizado for o mercado, maior é a importância do branding, né? E quando a gente fala de agronegócio, no nosso caso, a gente atende prioritariamente em empresas, a gente não está falando em fazer um branding para fazenda, que vende lá milho, soja e etc. Não, a gente está falando em fazer o branding principalmente para os fornecedores desse produtor rural. Então nós estamos falando de empresas de sementes, empresas de defensivos, empresas de insumos de uma maneira geral, que pode ser adubo, que pode ser uma série de outras coisas. E essas empresas, elas vivem um cenário bastante comoditizado. Bastante comoditizado por quê? Não só as soluções, os produtos que eles oferecem são muito similares. Então, quando a gente fala de semente de milho, por exemplo, aquilo que as sementes de milho de uma e de outra marca entregam enquanto resultado, enquanto produtividade, rentabilidade é muito similar. Aquilo que os defensivos entregam enquanto produtividade, rentabilidade é muito similar, e aquilo que os insumos de uma maneira geral entregam são muito similares. Então a gente tem um mercado comoditizado por conta não apenas do volume de players, mas dos resultados muito similares que esses diversos players apresentam. Claro, a gente tem algumas marcas que são líderes de mercado, mas abaixo desses principais líderes de mercado, Syngenta, Bayer e etc., nós temos um monte de marcas que vivem esse cenário de comoditização. E é justamente nesse cenário que uma estratégia de branding se faz mais importante, porque é justamente através do branding que uma marca pode conseguir se diferenciar e, através dessa diferenciação, se destacar e se comunicar, né, e se conectar melhor com aqueles que são os seus públicos-alvo, aqueles que são os seus públicos de interesse. Por quê? Quando você tem um mercado que é comoditizado em preço, todos os preços são muito parecidos, em qualidade de produto, todas as qualidades de produto são parecidas, você vai ter a diferenciação só na marca. A pessoa vai escolher, quem estiver fazendo a compra, ela vai escolher pela marca que ela confia melhor, a marca com qual ela se conecta melhor, e isso é que vai fazer bastante diferença nesse processo. Posso dizer aqui que a marca, a gestão de marca, vai ser o grande fator de desempate. E talvez ela esteja, inclusive, disposta a pagar um pouquinho mais caro para se continuar se relacionando com essa marca com a qual ela já se conectou através da comunicação, através do relacionamento e etc. Então, o branding no agronegócio, eu acredito que ele é uma grande oportunidade, porque é uma oportunidade de diferenciação e de destaque dentro de um cenário altamente comoditizado. E ele é uma oportunidade principalmente pelo seguinte motivo: pouquíssimos players fazem, pouquíssimas marcas atuam e se preocupam com o seu posicionamento, com a sua identidade visual, com a consistência da sua identidade visual, com a construção de uma promessa que não seja 100% focada em benefícios tangíveis, em coisas físicas, né? Muitas marcas vão falar só de rentabilidade e produtividade, só que no final das contas o que a gente tem é que todas as marcas oferecem exatamente a mesma promessa,
rentabilidade e produtividade. Se você oferecer alguma coisa diferente, você se destaca, você se diferencia e você se conecta melhor com os seus públicos, lógico. Desde que essa coisa diferente que vai estar junto com produtividade e rentabilidade seja relevante para essas pessoas. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de branding para o agronegócio, a gente tem alguns desafios bastante complexos. E o primeiro deles é justamente o modelo de gestão de negócio dessas empresas. Geralmente, essas empresas, e a gente fala das empresas que nós atendemos, essas empresas, elas não têm um setor de marketing, por exemplo. Então pense que são marcas 100% focadas em vendas. O modelo de gestão de negócio dessa marca, ele é focado em vendas. Ele se foca em ter um produto, um bom produto, para vender para as pessoas. Essa venda é feita através de representantes comerciais. Esse representante roda lá pelas fazendas, ele posiciona o seu produto, ele posiciona a sua semente, seu insumo, seu defensivo dentro de uma parcela da propriedade daquele cliente. E aí na próxima safra ele vai trazer com os resultados, ele vai usar ali o seu discurso e a sua capacidade de negociação para fechar essa venda. Todas as marcas todas não, mas boa parte das marcas, quase todas as que a gente analisou, elas estão dentro desse modelo, onde o foco ele está 100% na venda. Não só o foco da comunicação e do gestor, né, do gestor comercial, mas o foco de toda a empresa é na venda. Não é na preocupação do que o mercado quer, na construção de marca, que seriam modelos de gestão de marketing e de branding, mas um modelo de gestão 100% focado em vendas, onde não se tem um setor de comunicação, de marketing, e quando muito você tem o cara do TI, que ajuda a fazer os folders, que ajuda a fazer uma arte para o Instagram, um negocinho para postar no WhatsApp, né, ali nos status do WhatsApp. E assim a marca vai rodando, assim a marca vai tocando a sua comunicação de uma maneira bem amadora, mas ainda assim tendo resultados, porque no final das contas o que eles vendem tem valor. As empresas conseguem prosperar ainda assim. Isso não quer dizer que elas não poderiam prosperar mais. Então o primeiro desafio é justamente essa questão do modelo de gestão e dessa mentalidade do segmento, que não é só uma mentalidade dos donos das empresas, mas também uma mentalidade dos funcionários. A gente enfrentou muita resistência de funcionários achando que o nosso trabalho não faria sentido, que não ia mudar nenhum resultado. E mais pra frente a gente vai ver que realmente houve mudanças de percepção de marca e tudo mais. Então esse é o primeiro desafio, o modelo de gestão. O segundo desafio ele está diretamente conectado a esse, que é a falta de uma equipe de marketing. A falta de uma equipe de marketing, ela se torna um desafio, ou de um responsável de marketing que seja, ela se torna um desafio a partir do momento que eu não tenho um posicionamento para dentro. E se eu não tiver marketing, eu não consigo comunicar meu posicionamento para fora. Então, assim, não faz sentido. Essa marca ela não vai conseguir se comunicar com eficiência, passar os seus valores, passar os seus princípios, o seu propósito, a sua ideia central, o seu discurso de venda com eficiência, se ela não tiver um setor de marketing. Ela vai simplesmente fazer aquilo que todo mundo está fazendo, ela vai copiar o que os outros players estão fazendo, e é justamente por conta desse cenário que eu me choquei quando eu comecei a analisar as marcas do segmento e via que parecia que essas marcas estavam nos anos 80, no sentido de marketing e comunicação. Porque provavelmente alguém dos anos 80 fez tal coisa, essa coisa deu certo, esse copiou, o fulano de tal copiou, o outro que copiou, e foi se criando um ciclo contínuo de cópias que não evolui. O problema do ciclo contínuo de cópias é que ele nunca evolui. Então realmente parece que parou no tempo o negócio. E isso é um desafio pro branding, mas é um desafio para as empresas. Ao mesmo tempo, esses desafios eles podem se tornar grandes oportunidades. Por quê? Para a empresa que estiver disposta a fazer um investimento em ter uma equipe de marketing, em fazer um posicionamento de marca, em fazer esse tipo de coisa, ela vai conseguir se destacar de uma maneira mais rápida e de uma forma mais efetiva na mente das pessoas. Por quê? Porque eu sou o único que está fazendo algo diferente dos demais. Então, naturalmente, se todo mundo está correndo para a esquerda e você corre para a direita, quem está olhando de longe vai ver um bolinho de gente de um lado e uma pessoa só do outro. Essa uma pessoa acaba de se destacar. Com marca não é diferente. Você vai ver todas as marcas num bolinho para a direita e a tua marca na esquerda.
não leve isso para o lado político, por favor. E a tua marca ali na esquerda se destacando, ganhando algum destaque, ganhando pelo menos a atenção dos públicos dela, dos seus públicos de interesse, para que você tenha a oportunidade de passar aí sim o seu discurso de venda, os seus benefícios, a qualidade do teu produto e tudo mais. Então, aqueles que são os nossos desafios são ao mesmo tempo as nossas oportunidades. E aí, no caso da Land, já entrando um pouquinho no case da Land, a gente tinha um outro desafio que era um desafio específico deles, que a Land não é uma marca apenas de venda de semente, mas ela também é uma marca de melhoramento genético dessas sementes, e esse melhoramento genético ela faz licenciamento desse melhoramento. Então, assim, pensa que ela se comunica com o público B2C, porque ela vende para o produtor rural, mas ela também se comunica com o público B2B, ao passo que ela vende para as empresas que vendem sementes, porque ela vende a semente, mas ela também licencia a genética da semente. Então é um modelo de negócio bastante específico, né? Mas são dois modelos de negócio e a gente precisava ali de um posicionamento que pudesse atender esses dois modelos. E esse foi um desafio bastante interessante dentro do projeto. Falando de projeto efetivamente, eu sempre digo que assim, o processo de construção de marca, o processo de desenvolvimento de uma estratégia de marca, ele é muito similar em todos os casos. A gente tem uma etapa de diagnóstico, tem uma etapa de estratégia e tem uma etapa de definição. A gente pode chamar essa etapa de definição, está dentro da etapa de estratégia, mas é a definição da estratégia. No diagnóstico, qual que é o nosso papel? Entender profundamente, o mais profundamente possível, a cultura da marca, e a gente fez isso, né? Eu fui lá para o Mato Grosso, em Campo Verde, conheci as pessoas da Land, entrevistei essas pessoas, entrevistei as equipes, entrevistei funcionários de diferentes setores da empresa, falei com as lideranças, falei com o dono da empresa, seu Laércio, conversei com todas essas pessoas para entender como que eles enxergavam a marca e o que a marca estava construindo enquanto cultura. Porque não é por não ter um posicionamento claro e definido enquanto comunicação que essa marca não tem uma cultura. Então nosso papel, um dos nossos papéis era justamente entender essa cultura, né? Conversamos também com outros stakeholders, com clientes, falamos com parceiros para entender como é que eles enxergavam a marca de uma maneira geral, para ter esse entendimento, né, a visão interna e a visão externa do que é a percepção e a cultura da marca. Analisamos os concorrentes e foi aí que a gente teve a certeza de que realmente era uma oportunidade de trabalhar um processo de posicionamento de marca, porque é muito defasado, todos os discursos eram muito similares entre si, na concorrência e na própria marca. E aí, a partir disso, nós desenhamos os cenários hipotéticos, né? Ali os caminhos de posicionamento. Esses caminhos eles foram definidos, se eu não me engano, foram 4 caminhos que a gente definiu, onde a gente acabou escolhendo por um caminho que trazia aquilo que, na nossa visão, realmente a Land tinha de melhor, que era o fato de ter sido constituída por um produtor rural, de ter sido feita, de ter sido criada por um produtor rural e que ela entendia os problemas dos produtores rurais justamente por conta disso. Então a gente criou ali o slogan Cultivando o Futuro ao Seu Lado. Então a ideia é de que não apenas eu estou ao seu lado, porque eu também sou produtor, mas eu estou olhando para o futuro, que é justamente esse braço de genética, né, de melhoramento genética da marca, de melhoramento genético da marca, né, que tinha esse braço. Então a gente trouxe esse posicionamento. Eu não posso me aprofundar muito mais nas questões mais conceituais desse posicionamento, mais estratégicas desse posicionamento, que isso seria até antiético, né? Essa frase é uma frase que foi para a tagline, que foi para todos os materiais de comunicação da marca, então ficou como a nossa ideia central ali do posicionamento. Então essa eu posso comentar com vocês porque faz sentido trazer isso. E esse cultivando o futuro ao seu lado tinha justamente uma parceria com um olhar para o futuro. A ideia era justamente isso. O processo de implementação nós não fomos contratados para fazer, mas a gente fez um ajuste técnico na identidade visual. O logo deles não era ruim, mas a gente entendia que ele tinha alguns problemas técnicos, né, problemas de aplicação. Então, por exemplo, um dos principais pontos de contato da marca é a placa de estrada.
E aí é uma placa de 80 centímetros ali de altura por 80 de largura, mais ou menos. E é uma placa que precisa ser vista, o logo precisa ser reconhecido, o nome do híbrido precisa ser reconhecido. E o logo ele não era bem visualizado a longas distâncias. E ali no Mato Grosso, principalmente, você tem um cenário que essas placas elas estão nas estradas, na beira das estradas. As estradas são planas, retas, e aí o que acontece? Justamente por elas serem planas e retas, você consegue visualizar o que está acontecendo 100 km à sua frente, quase. Então os motoristas eles são pouquíssimo prudentes no que diz respeito à velocidade. Então o que você tinha era motorista dirigindo a 200, 250 km por hora, porque todos eles andam de caminhonete, as caminhonetes chegam nessa velocidade, e indiscriminadamente. Então assim, era necessário que o logo pudesse ser visto mesmo nesse cenário, mesmo nesse caso. Então a gente fez um ajuste técnico no logo para que ele pudesse ser visto e aí criamos a expansão da identidade visual, porque naturalmente, como acontece em muitas marcas, eles não tinham uma identidade visual, eles tinham um logo. E a gente fez a expansão dessa identidade visual para dar mais corpo, trazer mais substância para essa comunicação. E aí isso foi traduzido em uma série de materiais de comunicação, folders, outdoors, mini outdoors, banners, catálogos, tudo isso teve esse redesign, tudo isso passou por essa revitalização. Então a gente acompanhou a implementação da identidade visual, mas quando a gente fala da implementação da marca em si, a gente acabou não sendo contratado para fazer isso, eles assumiram fazer isso internamente, tinha uma pessoa responsável pelo marketing lá e ela assumiu fazer isso internamente. Mas a gente pôde acompanhar alguns resultados, até pela proximidade que a gente criou durante o projeto, foram 6 meses de contato quase semanal. A gente foi entendendo, conforme o posicionamento foi sendo colocado em prática, no discurso, a gente foi entendendo como o próprio gerente comercial da marca, né, o próprio gerente comercial, ele falava para nós, olha, o produtor, eu fui visitar a fazenda do produtor e ele falou do nosso posicionamento, ele falou da nossa frase, ele falou da nossa comunicação, das cores novas, ele trouxe tudo isso e tal. E isso acabou sendo bem interessante porque a gente foi percebendo que geralmente é muito difícil você fazer o cliente perceber a mudança de um posicionamento. Porque a gente não fez um evento de mudança de posicionamento nem nada do tipo. Então geralmente é muito difícil que o cliente perceba. Mas num cenário onde ninguém nunca muda nada e onde todo mundo comunica a mesma coisa, foi muito rápido para gerar essa percepção de mudança e gerar justamente uma percepção positiva, porque os produtores falavam positivamente desse discurso de venda e inclusive validaram, é isso mesmo, vocês são nossos parceiros e tudo mais, então acabava fazendo todo sentido, a gente teve essa resposta positiva. Não posso dizer com toda certeza hoje que isso aumentou, reduziu ou mudou o faturamento, mas eu acredito com bastante firmeza que deve ter no mínimo reduzido o CAC, o que já é ótimo, a gente sabe que redução de CAC é aumento de resultado financeiro no final das contas, e só isso já valeria um investimento que foi feito, que para o universo do cliente, eu quebrei a tampa da caneta aqui enquanto falava, para o universo do cliente não foi um investimento tão alto assim, embora tenha sido um investimento interessante. O que dá para tirar de lição disso? Cara, branding no agronegócio faz sentido? Sim. Faz muito sentido. Mercado comoditizado, com muitos players e muitas coisas similares, existe muita oportunidade de se destacar e de se diferenciar. Mas existem desafios. E esses desafios precisam ser vistos com cuidado quando você contrata uma consultoria de branding para te ajudar. Porque se eles não levarem em consideração a tua equipe, a tua capacidade de gestão desse posicionamento, a tua possibilidade de executar as ações que vão ser colocadas dentro do teu manual, pode ser que você acabe só com um problema e não com uma solução. E isso é uma coisa muito importante. O nosso foco é gerar solução. Por isso que cada projeto nosso ele é personalizado. Nós vamos trazer dentro do nosso manual aquilo que a gente acredita que você pode colocar em prática e não o contrário, porque o nosso foco é construção de soluções. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, já sabe o nosso ritual, né? Clica aqui embaixo no curtir, depois se inscreve no canal. Se você tem alguma coisa a acrescentar ao vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida com relação ao processo ou qualquer coisa relacionada a branding, aqui na descrição do vídeo tem um link para você mandar a sua pergunta, a gente sempre responde essas perguntas, né? E segue a gente também nas outras mídias sociais. A gente está presente no Instagram com o perfil da Salcio,
e estamos presentes, tanto eu quanto o meu sócio Diro, no LinkedIn com os nossos perfis pessoais e com o perfil da Salcio, sempre com algum conteúdo semanal por ali, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!